tinha lá era fêmea. Não tinha mais nem rabo, era touca. Essa surubinha lá, quando o cara tava pescando, ela aboiava e ficava de barriga para cima só para meter medo os pescadores. O surubim tá encostado lá e eu vou lá e não vejo o surubim, vou mexer, ele me dá um tapa. A chata tava com água até em cima, bater nas pernas dentro d'água, o surubim jogou na perna dele. Mas joga que é por causa do barulho. Não, não, é que a hora que a água começar a clarear, eu tô pescando aqui de frente, não sei se você conhece a casa de Leondas ali, conhece? Eu tô pescando ali de frente, mas lá tá fundo, moço. Eu entrei para desenganchar o anzol lá, menino, tá dando uns 3,5 metros, só no rasinho, assim, só pertinho. É, e tem uns pau lá que eu vou te falar, eu fiquei com medo de mergulhar, sabe por quê? Não, não, com medo de surubim tá encostado lá, e eu vou lá e não vejo o surubim, vou mexer, ele me dá um tapa, e aqui dá uma rabada em você. Eu vou te contar uma outra coisa aqui, essa história, viu, gente? Essa história eu vou deixar para depois, que na época da franada, daquela chata sentada, o pessoal acabava de fazer o serviço, chegava na chata e mergulhava ali, acima do porto. Tinha um deles que estava sentado na ré da chata, a chata estava com água até em cima, batendo nas pernas dentro d'água, o surubim jogou na perna dele. Mas joga que é por causa do barulho. Também já jogou na minha sombra. Pois é. Eu dentro do barco pescando à noite e quando eu fui tarrafiar, eu só recebi foi um poção d'água por cima de mim. E a gente ele joga. acredita, não é verdade? O pai naquele tempo, meus pais gostavam muito de ir na roda do vapor e fazer a necessidade, né? Isso. Quando ele tá fazendo a necessidade, que ele deu de olhar para o surubinzão lá no fundo, assim, água limpinha, olha o tamanho dos olhos. Olhando para ele. Ali mesmo, já contei isso aqui no outro vídeo. Como é que a gente vai lembrando as coisas? Sim. O Zé da Vingada, o Zé Careca, que sei. pescava com ele, a gente amarrava o barco ali na renda do vapor, e ficava pescando ali. Nas rodas do vapor, né? Ele me contou depois. Ali para baixo tinha um vapor antigo naufragado. Sei. Que é o Barão, você lembra? Tem. O Barão afundou ali. Tem um que pegou fogo, você lembra? Só a ferragem dele, né? São Francisco. Ficou só a ferragem do Barão ali no fundo. E ele cismou que tinha um surubim ali e que tinha que pegar esse surubim antes de morrer. E ele escava um anzol, desses anzol. Anzol de gai, de gai. Não, esse anzol era olha lá. Isso. Todo dia, de manhã ia lá, o anzol estava aberto, estava comida e tal. Aí ele me contou depois, ele estava pescando na rede do vapor, tranquilo, sozinho e tal, de repente ele só ouviu aquela bolha subir, sabe? Subiu uma bolha do lado assim. Ele olhou e falou, deve ter peixe no fundo, ou alguma coisa para caminhar e tal. Ele falou que esperou um pouquinho, que a hora que ele olhou, o surubim subiu na lateral do barco. Disse que o surubim era do tamanho do barco. Ele falou que só lembra de estar de cima da parte do vapor, lá de cima, olhando para dentro d'água. Ele não sabe por onde ele foi, como é que ele correu. Ele só lembra o seguinte, na hora que eu vi aquilo, do tamanho do barco, eu larguei tudo e corri, fui parar lá na ré. Então, você está contando isso aí do seu pai? Eu estou lembrando. Aí você vai e conta isso para uma pessoa e fala, que isso, não sei o quê. Aí a gente tem as fotos para mostrar. Subir um alto nome, antigamente tinha aí, né? Eu não sei se você já viu falar na Barreira da Cigana, que tem aí perto do trevo de Biaí, tem uma ilha. Moço, lá tem um colega meu, Zé Calado, se você for entrevistar ele contar a história de uma surubinha que tinha lá, era fêmea. Não tinha mais nem rabo, era touca. Essa surubinha lá, quando o cara tava pescando, ela aboiava e ficava de barriga para cima só para meter medo os pescadores. E não tinha quem não corria dela. Porque normalmente quando ela faz isso é para mastiar, né? Pra cruzar, né? Mas essa já tava, ela mesmo. Tinha hora que ela vinha com um maretão assim para perto do seu barco, só fazendo medo de você. Esse Zé Calado era assombrado, moço. Onde ele via ela, ele não pescava mais. Vamos deixar essas prontas para o próximo vídeo que nós gravar. Eu já vi que tem coisa boa vindo aí. Ixi, moço, é que a gente pesca demais, tem cada história. E a gente vai lembrando, né? Aí você quer ver de lagoa, moço. Vixe, lagoa. E não teve um dia que o cara de Belo Horizonte levou 32 quilos de peixe só nas minhas costas aqui. Eu pescando, pescava para 6 caras. Tinha uma tarrafa aqui que ela fez sucesso. Você já viu falar na Lagoa de São Vicente, né? Já, também. Já. Você tá doido, moço? Então, vamos fazer o seguinte. Próxima vez que eu vier aqui, você vai juntando essas histórias aí que nós vamos contar tudo. Tá bom?
As pessoas vão ficar curiosas, porque senão você conta tudo de uma vez. Ah, não, entendeu? Tem causa, tem muito causa, tá doido. Um abraço pro senhor. Falou, moço, é isso aí, cara. Foi um prazer não te rever novamente, com saúde, cara. Tomara que tudo corra bem na vida nossa, pra gente sempre estar aí conversando, dialogando aí. Verdade, né? Claro que se for contar mentira pra mim, não adianta não, que se for pra mim viver, pra contar de mentira, viver de mentira, já sabe que eu morro de fome. Não, graças a Deus, sempre meu pai me ensinou assim, minha mãe, tudo baiano, né, cara? Abraço grande. É isso aí. Fica com Deus. Com certeza, irmãozinho.